Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos queridos ouvintes. Durante os meses de janeiro, fevereiro e março deste ano de 2018, através da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, aprenderemos a respeito da supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. No programa de hoje, estudaremos nossa primeira lição, que tem como tema a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Convido nossos ouvintes para lermos o nosso textuário da nossa lição de hoje, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, onde está escrito o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Antes de iniciarmos nossa meditação, gostaria de abrir um parênteses para dizer que louvamos a Deus pela vida do pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves é um servo de Deus e atualmente ele é o líder da Assembleia de Deus na cidade de Água Branca, estado do Piauí, aqui no Brasil. Também é membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Atua ainda como escritor e conferencista e neste trimestre será o comentarista da nossa lição. Então, quando orarmos, não nos esqueçamos de apresentá-lo ao Senhor, para que Deus continue a lhe dar de sua maravilhosa graça. Ao longo dos próximos 3 meses, como já dissemos, teremos encontros semanais aos sábados aqui em nosso canal, onde aprenderemos a respeito da superioridade de Cristo demonstrada na carta aos Hebreus. Nosso estudo deste trimestre é importante porque atualmente a carta aos Hebreus não é difundida como deveria em nossas igrejas. Por esta razão, louvamos a Deus por ele ter encorajado o pastor José Gonçalves a nos propor esta deliciosa viagem através de 12 lições, onde conheceremos a riqueza e beleza desta epístola do Novo Testamento. Na lição de hoje, conheceremos a origem desta carta e a ênfase que ela dá a respeito da excelência de Cristo. Com toda certeza, esses estudos aumentarão nossa fé, esperança e ânimo para avançarmos na caminhada que nos está proposta nesta vida. Um fato que chama a nossa atenção na carta aos Hebreus
é que, ao escrevê-la, seu autor deixou de assiná-la. Deste modo, em que pese o esforço feito já por muitos estudiosos dessa carta, não sabemos ao certo ainda quem a escreveu. Ao longo da história, diversos líderes da igreja primitiva foram apontados como possíveis autores da carta aos Hebreus. Dentre esses possíveis autores, o apóstolo Paulo é o candidato sugerido mais amplamente aceito, e ele foi aceito por mais pessoas e durante um período de tempo mais longo do que qualquer outro candidato à autoria dessa carta. No entanto, durante a Reforma Protestante, que ocorreu no início do século XVI, Martinho Lutero discordou desse entendimento que até então predominava. Na opinião de Lutero, o autor da carta aos Hebreus não foi o apóstolo Paulo, e sim um discípulo que se chamava Apolo, mencionado na Bíblia em Atos capítulo 18, versículo 24. Mais tarde, Calvino, outro grande teólogo do século XVI, também passou a defender a ideia de que, à luz do texto de Hebreus capítulo 2, versículo 3, o autor da carta aos Hebreus foi algum discípulo que pertencia à igreja da segunda geração, ou seja, alguém que foi salvo pela mensagem do evangelho pregado por um dos primeiros discípulos de Jesus. Na opinião de Calvino, essa evidência presente neste trecho da carta exclui o apóstolo Paulo da lista dos prováveis autores da carta aos Hebreus, porque Paulo pertenceu à igreja da primeira geração, já que ele recebeu o chamado da fé diretamente de Jesus Cristo no caminho de Damasco, como bem nos aponta o capítulo 9 do livro de Atos. Deste modo, permanece entre nós a interrogação acerca de quem realmente tenha sido o autor da carta aos Hebreus, escrita por volta dos anos 67 a 69 depois de Cristo, no máximo no ano 70 depois de Cristo. Mas, para muito além da questão da autoria da carta aos Hebreus, o fato de não podermos identificar quem tenha sido seu autor não retira a autoridade dessa linda carta, pois seu conteúdo demonstra-nos sua comprovada inspiração divina, e isso lhe deu o direito de ser colocada no mesmo nível das cartas escritas pelo apóstolo Paulo e das epístolas universais do Novo Testamento. A carta aos Hebreus é, portanto, comprovadamente de inspiração divina por dois aspectos. Em primeiro lugar, porque seu conteúdo está em perfeita harmonia com a mensagem central apresentada pelo Antigo e Novo Testamentos. E percebemos isso claramente à medida que formos, ou melhor, perceberemos isso claramente à medida que formos estudando esta carta nos próximos programas. Em segundo lugar, a carta aos Hebreus é de inspiração divina, porque ela tem a capacidade de transportar os seus leitores a um lugar alto, de onde se torna possível enxergar com perfeição a superioridade absoluta de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, tanto no plano terrestre quanto no plano celestial.
Nesse sentido está o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1, que é o nosso texto áureo da lição de hoje. Então vamos ler novamente esse versículo para entendermos como a superioridade de Cristo se revela em Hebreus. Leiamos Hebreus capítulo 1, versículo 1, que nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Notemos que na primeira parte desse versículo está claro que Cristo é superior aos profetas do Antigo e do Novo Testamento. Ora, a carta aos Hebreus foi escrita inicialmente para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, principalmente aqueles que viviam na cidade de Roma, capital do Império Romano. E aí precisamos dizer também que as autoridades romanas faziam distinção entre os membros da religião do judaísmo e os membros da religião do cristianismo. Os romanos viam o cristianismo como uma ameaça ao império, porque em poucas décadas o cristianismo teve um extraordinário crescimento. E desse modo, havia cristãos em praticamente todas as províncias romanas. Na verdade, os cristãos aproveitaram a estrutura do judaísmo que já havia em todo o Império Romano. Se você prestar atenção nos textos do Novo Testamento, perceberá que Jesus pregava aos sábados nas sinagogas dos judeus. O apóstolo Paulo também utilizou essa estrutura da religião judaica. O resultado foi que muitos judeus devotos da religião judaica acabaram por se converter a Cristo e, portanto, se tornaram cristãos. Não podemos perder de vista que por volta do ano 70, quando a carta aos Hebreus foi escrita, o judaísmo e o cristianismo estavam muito ligados um ao outro. Acredito que o texto de Atos, capítulo 15, versículo 1, demonstre muito bem a realidade que os irmãos viviam com o judaísmo e o cristianismo tão próximos um do outro. Vamos ler este versículo? Atos, capítulo 15, versículo 1, que nos diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, aos cristãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Ora, todos nós sabemos que a circuncisão é um rito que era aplicado na religião do judaísmo. Mas a Igreja de Cristo não tinha nenhuma obrigação de se submeter à circuncisão judaica ou a qualquer outro rito que era seguido pela religião do judaísmo, porque nem Jesus, nem nenhum de seus apóstolos estabeleceram esse ou qualquer outro rito judaico para a vida cristã. Some-se a isto também que estamos falando de um tempo em que os evangelhos ainda não haviam sido escritos. Nesse cenário, a primeira parte de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, teve a intenção de reafirmar a legitimidade da mensagem pregada pelos profetas do Antigo Testamento, mas também para reafirmar que a mensagem é superior aos mensageiros que as portou.
Em outras palavras, a carta aos Hebreus foi escrita e enviada aos irmãos oriundos do judaísmo com a intenção de lembrá-los que o Cristo que os profetas anunciaram no passado é superior aos próprios profetas, portadores da mensagem. É superior, portanto, a Moisés, a Isaías ou a qualquer outro profeta do Antigo ou do Novo Testamentos. A carta aos Hebreus procurava encorajar aos irmãos a permanecerem firmes na fé, a fim de que estes não voltassem à religião do judaísmo para escaparem da perseguição do governo de Roma. Por fim, na parte final de Hebreus 1:1, o escritor aos Hebreus destaca que nestes últimos dias Deus falou-nos pelo Filho, isto é, por intermédio de Jesus. Diferentemente do que muitos pensam, a expressão últimos dias não se refere apenas aos últimos acontecimentos que antecederão a volta de Cristo no futuro. Na verdade, esta expressão últimos dias, mencionada em Hebreus, se trata de um tempo que iniciou no dia em que Cristo encarnou no ventre de Maria, há cerca de 2000 anos atrás, e esse período só terminará no dia em que se cumprir o último dos eventos escatológicos preditos principalmente nas páginas do livro do Apocalipse. Assim, os cristãos oriundos do judaísmo, para os quais a carta aos Hebreus foi originalmente escrita, já viviam, portanto, nos últimos dias e deveriam ficar, assim, cientes através da carta a eles enviada que o nosso bondoso Pai constituiu seu Filho Jesus para falar ao seu povo no tempo vivido por eles, conferindo-lhe para isso uma autoridade superior até mesmo em relação aos seres celestiais, conforme bem destacou o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 11, que nos diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós rendemos muitas graças a Ti, Senhor, porque a Tua palavra bendita tem chegado até as nossas mãos. E nós, no nosso país, no Brasil, temos tido a oportunidade de poder estudar este livro bendito. Nestes 3 meses iniciais do ano de 2018, Senhor, estaremos estudando o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus. E, portanto, rogamos a Tua bênção, Senhor, para que nós possamos ter um ótimo aprendizado, que possamos enxergar as verdades que estão, Senhor, escondidas nesta importante e inspirada carta do Novo Testamento. Queremos rogar a Ti em favor de nossos irmãos, Senhor, porque eu penso que muitos deles estão vivendo o mesmo dilema em que viveu os irmãos da cidade
de Roma, para quem principalmente a carta fora escrita. Eles estavam debaixo de uma pressão muito forte, Senhor, e por isso eles desejavam voltar atrás, dar um passo atrás e abandonar os caminhos de Cristo para voltar aos ritos do judaísmo, a sua antiga religião. É possível que muitos dos nossos irmãos, Senhor, estejam enfrentando neste momento também uma pressão deste mundo terrível no meio do qual nós estamos vivendo, e por isso eu rogo a Ti por eles, Senhor, para que Tu venha os fortalecer, assim como o Senhor fortaleceu os irmãos daquele tempo, no ano 70 da nossa era. Venha fortalecer os nossos irmãos, Senhor, que estão conosco acompanhando este estudo, que a palavra ungida do Teu Espírito Santo que está em Hebreus venha cumprir o mesmo papel na vida destes nossos queridos, e que eles tenham fé e força para perseverarem no caminho do Senhor, Te servindo e resistindo às ofertas deste mundo, Senhor, a opressão dessa sociedade terrível no meio da qual nós vivemos. Ajuda-os, ajuda-nos, é o que nós Te pedimos nesta hora, agradecidos no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso glorioso e bendito Salvador. Amém, amém, graças a Deus. E assim chegamos ao final do nosso programa Momento da Escola Dominical. Mas, querendo Deus, sábado que vem estaremos de volta para estudarmos a nossa lição 2, cujo tema é Uma Salvação Gloriosa. Estamos indo embora. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Ele vem nos buscar, Ele vem nos buscar, virá o Senhor nos buscar, nos buscar. Lugar, lá no céu há um lugar onde viverei, viverei. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.